parece tudo normal, parece que não tem nada aqui se mexendo. Mas a mágica das apresentações, na hora que eu aperto aqui o F5, olha só, aquela imagem parada é um GIF animado e que ele se movimenta na tela. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Estamos aqui ao vivo, novamente aqui nesse canal, voltando com as nossas transmissões, com nossas gravações aqui no nosso programa Segredos.ppt. Se Deus quiser, para não parar mais, para continuar até onde der e trazendo para vocês aqui todas essas novidades sobre PowerPoint, sobre apresentações. Estamos aqui voltando com Segredos.ppt. Eu, para quem não sabe, eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e esse aqui é o Segredos.ppt, um programa onde eu ajudo você a entender como se destacar na sua carreira, fazendo apresentações impactantes e criativas. E o nosso tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar os GIFs animados nas suas apresentações. Você deve estar pensando, pô, GIFs animados? Como assim? O que a gente vai fazer com isso? Não é aquelas animaçõezinhas pequenininhas que a gente vê na internet? Como é que isso pode me ajudar nas minhas apresentações? Calma, vamos ver tudo isso no programa de hoje. Mas antes, deixa eu pedir para você, claro, aproveitar e já deixar aqui o seu like no canal do YouTube, se você está me vendo aqui pelo YouTube. Também já me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Agora temos até TikTok também, pode procurar lá por Wagner Rodeiro. Se inscreve também no canal do YouTube, não posso deixar de pedir também isso, que você deixe a sua inscrição e, claro, ativa o sininho para as notificações para você não perder quando a gente entrar aqui em live ao vivo, gravando tanto Segredos.ppt quanto outros programas que provavelmente a gente vai estar fazendo já daqui a pouquinho, novos programas para você, para renovar aqui o canal, para trazer mais conteúdo cada vez mais para vocês sobre apresentações impactantes e criativas, tá bom? Vamos então entrar no nosso tema de hoje e, claro, o que é esse GIF animado? A gente falou um pouquinho aqui, são animações, aquelas animaçõezinhas curtas da internet e tudo. De uma certa forma, você não está errado se você pensou ou associou GIF animado a isso logo de cara, tá bom? O GIF animado, ele é realmente esse formato de imagem. A gente até falou já em um outro programa sobre formatos de imagens que são aceitas pelo PowerPoint para que você possa usar nas suas apresentações, e uma delas era o GIF. E o GIF é esse arquivo que ele consegue, diferente de um JPEG ou de um PNG, que são para imagens estáticas, ele consegue, dentro dele, manter uma animaçãozinha curta, tá? De poucos minutos, assim, que é diferente de um vídeo, que você teria ali uma animação maior. O GIF, você vai conseguir colocar ali uma pequena animação, tá? Às vezes nem sempre com uma resolução muito grande, que até o GIF tem essas limitações, mas que normalmente podem nos ajudar a inserir animações dentro das nossas apresentações, uma vez que, se você tem dificuldade em criar e às vezes está sem tempo de criar uma animação muito complexa, às vezes um GIF animado já pronto pode te ajudar bastante a que você tenha um slide mais destacado, tá? Claro, eu não posso deixar de dizer que hoje os GIFs estão muito populares exatamente por conta dessa questão dos memes na internet, das redes sociais. Quem aí já não deve ter recebido vários aí pelos grupos de WhatsApp, lá também você tem essa opção de acrescentar um GIF, aqueles famosos GIFs, às vezes até de bom dia, né, que ficam piscando, ou então daquele da Nazaré, né, cheio de coisas pensando, né, dos noveleiros de plantão, aí da Nazaré Tedesco. Você acaba recebendo esses GIFs pelas suas redes sociais, pelo seu Instagram, ou às vezes, pelo Instagram não, pelo WhatsApp, tá certo? E claro, deixa eu explicar um pouquinho o que não é o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre GIFs, mas GIFs para ajudar. Não é o nosso intento aqui que você comece a encher os seus slides de GIFs. Não é para você começar a fazer suas apresentações ficarem parecendo com aquele grupo da família de WhatsApp, que toda hora vem um GIFzinho de bom dia, um GIF. Não. O que a gente vai ver aqui é um jeito esperto mesmo, um jeito inteligente de utilizar esses GIFs para que você possa, sim, ter uma apresentação que chame a atenção, que vá prender a atenção ali do seu público, das pessoas que estão te assistindo, para dar aquele diferencial. Claro, às vezes
você precisa fazer algo que chame atenção e o GIF pode te ajudar. Agora, você deve estar pensando, vale a pena a gente explorar essa questão do uso dos GIFs nas nossas apresentações? Tem alguns benefícios que a gente pode listar aqui sobre a utilização dos GIFs. Então, primeira coisa que a gente precisa colocar bem na nossa cabeça sobre os GIFs animados é que, como ele é uma animação curta, normalmente ele vai traduzir alguma ideia. Então, ele é ideal mesmo para a gente simplificar, às vezes, ideias que são muito complexas, algo que você quer transmitir. E, às vezes, essa animação pode ajudar a simplificar e trazer essa informação de forma mais acessível para quem está te assistindo. Um segundo benefício dos GIFs, e isso a gente já falou um pouquinho aqui, é quebrar a monotonia das suas apresentações, né? Claro que você precisa manter o teu público engajado a todo momento, então é importante que você quebre, às vezes, a apresentação está num tema muito pesado, muito denso, e se for possível, se o público permitir, claro, a gente não está falando aqui para que você coloque, às vezes, um GIF de um cachorrinho com olhinhos grandes numa reunião de sede de uma diretoria, não é isso. Às vezes você está falando de um assunto um pouco mais leve e é possível que você quebre essa monotonia do assunto, que às vezes pode estar muito teórico, utilizando um GIF animado para poder trabalhando com isso. E claro, o terceiro benefício que eu posso colocar aqui é que um GIF bem escolhido, ele pode ajudar a transmitir emoções, a contar a história que você está falando, né? E lembrando que sempre que a gente está fazendo uma apresentação, você está falando sobre uma história, algo que você quer transmitir. Então essa história, esse storytelling está tão em voga, você pode sim utilizar um GIF animado para te ajudar a transmitir alguma emoção, algo assim. Existem milhares de formas de GIFs animados que você pode utilizar, tá bom? E claro, já falei aqui isso. Se você não entende muito de animação, ainda não teve tempo de se aprofundar nessas ferramentas, seja no PowerPoint, seja em outro software de apresentações que você esteja aí utilizando, seja o Google Slides ou Canva, às vezes um GIF animado que já tem uma animação pronta te dá celeridade para que você possa ganhar tempo na hora da sua produção. Então é importante que você conheça essa ferramenta também para que você possa utilizar. E claro, eu falo por experiência nesse sentido de que eu costumo, quando tenho a possibilidade, o tema me permite, eu utilizo GIFs animados nas minhas apresentações exatamente com esses objetivos, de tanto para facilitar a minha vida, quando eu preciso de uma animação para quebrar um pouco do gelo, tirar a monotonia às vezes numa apresentação, quanto para transmitir alguma ideia que eu preciso, e eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai produzir hoje uma apresentação, pelo menos a entrada, né, a capa de uma apresentação com um GIF animado para que fique bem ilustrado para vocês o que a gente está querendo dizer aqui sobre isso, tá bom? Mas claro, vai ter sempre um que vai dizer o seguinte: mas essa coisa de GIF animado, essa coisinha de animaçãozinha é muito informal, é coisa de rede social, será que realmente compensa para uma apresentação assim formal, tá? E eu já falei um pouco sobre isso, claro. Será que isso vale a pena para mim? Né? Será que eu devo fechar essa live aqui, fechar esse programa e não preciso ver isso aqui? Eu vou te dizer que parcialmente você está certo em pensar que às vezes um GIF animado muito bobo, né, muito básico, né, às vezes uma coisa assim que seja mesmo de piada, talvez ela possa não encaixar no seu tema. Mas pode ser que você também possa ter momentos dentro desse próprio tema e que você precisa fazer uma quebra, você precisa fazer algo que chame a atenção. E às vezes a monotonia de algo que você está transmitindo e falando pode ser quebrada com um GIF animado e pode te ajudar realmente a fazer isso da melhor forma. Muitos palestrantes, mesmo quando eles falam de coisas sérias, eles acabam utilizando algo para quebrar um pouco o gelo ou para trazer uma ideia mais simplificada, uma animação, tá? E eu queria colocar aqui, por exemplo, depois vocês podem procurar aqui mesmo no YouTube ou então lá no próprio site do TED. Eu procurei algumas apresentações para exemplificar aqui para vocês, e tem uma bem interessante do Tim Urban, em que ele faz uma apresentação sobre procrastinação. Claro que aqui eu vou tentar deixar depois aqui o link na descrição para vocês aqui nesse vídeo, para que fique mais fácil de vocês localizarem essa apresentação do Tim Urban. E quando ele fala sobre procrastinação, ele acaba utilizando alguns desenhos de palito. E é um tema sério, né? Quando as pessoas, falando de produtividade, utilizando homenzinhos de palito. Ele não usa propriamente GIFs animados ali, mas
Com esses desenhos mais simples, ele acaba falando de coisas muito sérias e acaba engajando as pessoas nisso, né? Trazendo isso para uma proximidade deles. Então, é interessante às vezes a gente abrir um pouco os horizontes, abrir um pouco a mente sobre essa utilização de coisas mais simples e que podem nos ajudar a transmitir ideias dentro de uma apresentação. Claro, com todo cuidado, olhando sempre a questão do tema e se isso se encaixa. E claro, né, a gente não pode deixar de avaliar se o público é aberto ou isso ou não, se é possível fazer esse momento um pouco mais leve, eu não diria cômico, né, porque nem todo GIF vai ser cômico, a gente vai dar uma olhada sobre isso, tá bom? Beleza, então falamos um pouquinho aqui do que não é e como que você deve utilizar, né? Por que que isso é importante para você? Vamos falar um pouquinho agora, claro, antes de eu já vou abrir aqui a minha tela do PowerPoint e antes a gente vai buscar um pouco sobre os GIFs, onde é que eu posso encontrar GIFs que podem me ajudar melhor aqui nas minhas apresentações. Eu queria falar um pouquinho o que que você não deve fazer com GIFs. Claro, abusar dos GIFs animados é a pior coisa que você pode fazer. Lembra daquelas apresentações do início da internet que vinham muitas apresentações cheias de brilho e passarinho voando e não sei o que? Eles eram muito utilizados com GIFs animados e essa alta exposição trouxe essa aura negativa para o GIF animado dentro de uma apresentação. Então é importante que você não abuse. Se você for utilizar um GIF animado na sua apresentação, utiliza um, no máximo dois, se eles realmente se juntam, se eles realmente se complementam nessa apresentação. E claro, cuidado com GIFs que tenham animações que piscam muito, ou acabam incomodando o olhar, ou chamam a atenção para aquilo que não é o principal do teu slide. Então use com parcimônia. Se eu pudesse colocar aqui um aviso igual aquele do Ministério da Saúde, colocaria aqui, né? Use GIFs animados com moderação para que você também não deixe muito over, né? Muito exagerado o teu slide, e sim para que ele fique atrativo para as pessoas que estão aí querendo ver a tua apresentação e entender o seu conteúdo. Lembre-se que o mais importante aqui é, claro, transmitir a mensagem, transmitir o seu conteúdo de forma melhor, e o GIF animado tem que contribuir para isso e não sobrepor. Ele não pode ser o a mais em cima da tua apresentação. Legal? Então vamos migrar aqui para a minha tela do PowerPoint. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de que a gente vai produzir e, claro, como que a gente pode utilizar um GIF animado de uma forma bem interessante para uma apresentação. Então nós estamos aqui na minha tela, vocês estão vendo aqui essa minha tela dessa primeiro slide, parece tudo normal, parece que não tem nada aqui se mexendo. Mas a mágica das apresentações, na hora que eu aperto aqui o F5, olha só, aquela imagem parada é um GIF animado e que ele se movimenta na tela e chama aqui, ou no caso aqui eu criei um exemplo, né, 5 modelos de controle para você jogar no celular, porque até a animação ela pede isso, né, ela mostra um controle saindo de uma venda de numa loja online, né, uma compra feita pelo celular. Então eu juntei esses dois temas aqui para a gente colocar esse título e eu vou ajudar você a construir esse slide aqui também utilizando um GIF. O importante aqui, vou até voltar para minha tela, é onde você pode encontrar bons GIFs animados. Isso é um passo muito importante que você tem antes de chegar nesse slide. Aqui eu usei esse GIF animado, eu já vou explorar ele um pouquinho mais, mas vamos dar um passinho atrás, tá? Vamos entender onde é que a gente pode encontrar bons GIFs para as nossas apresentações, e aí eu vou precisar ir para o meu amigo, aqui o meu navegador da internet, um ótimo site para que você possa encontrar, e aqui ele já está brilhando bastante, né? Para que você possa encontrar GIFs animados que podem te ajudar, é aqui o gif.com. Esse GIF com Y, você consegue também encontrar um monte de GIFs. Você está vendo aqui que já tem vários piscando na minha tela, e ele está em inglês, claro. Você pode, aqui está carregando alguns, ó. Temos aqui, ó, vou entrar nesse aqui só para a gente ter um exemplo, aqui ele falando de verão, summer state of mind, in a summer state of mind, né? Um verão, ele está carregando aqui, opa, olha, temos aqui dois, olha que legal, temos uma animaçãozinha pequenininha aqui, né? Que tá rolando. Então aqui temos dois, ó, temos mais aqui, ó, falando de verão. São várias animaçõezinhas que você pode utilizar se o tema for verão. Vamos entrar nessa aqui dessa moça que
tá bem interessante. Ela tá mostrando aqui, ó, um modo de vacay mode, né, de férias, né, um modo de viagem. Então você pode utilizar aqui esse GIF aqui e, claro, botar vários outros temas, por exemplo, se eu quero uma pessoa caminhando, né, caminhando em inglês é walk, então eu vou escrever aqui walking, tá? Vamos lá. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, vários. Olha, já saiu um rapaz aqui, ó, uma animaçãozinha. Temos aqui um robozinho, tem John Wick caminhando aqui pela rua. Isso tem várias animaçõezinhas, ó. Temos aqui infantil, temos um gato, temos até o Mario, ó. O Mario andando aqui nesse... Aqui, vou até despausar aqui, ó. Andando aqui bem rapidinho. E é bem fácil de você incluir isso aqui. Você pode dar um clique aqui com o botão direito, ou você pode salvar essa imagem direto no seu computador, ou então copiar essa imagem. Eu vou copiar aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu vou voltar lá no PowerPoint, para que a gente possa ver aqui, ó. Vou voltar aqui, vou criar um slide a mais aqui, vou colocar um novo slide em branco. Vou tirar isso aqui, ó. Vou colar. E aqui já está a minha animaçãozinha do Mario. Tem uma coisa interessante que a gente precisa notar aqui, ó. Vou até... E aqui dentro do PowerPoint você vai poder mexer de várias formas, tá? E aqui você pode recortar e aumentar. Só cuidado com o tamanho. Veja que ele ficou pequenininho porque esse é o tamanho ideal do GIF. Ele não é muito grande. Então o GIF animado realmente você tem que procurar ele com algumas dimensões maiores. E para isso, vou voltar aqui no meu navegador, tem outra fonte legal de encontrar GIFs, que é o próprio busca de imagens do Google. Eu até deixei aqui já pronto aqui uma busca, e é interessante você procurar em inglês, tá? E aqui eu vou deixo a minha dica para você. O que está acontecendo aqui? Eu coloquei aqui GIF Animated, que é GIF animado em inglês, e depois eu coloquei aqui Walking, tá? Que é andar. E aqui eu encontrei vários. Ó, aqui tem um rapazinho aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, copiar essa imagem, tá certo? Posso copiar e aí trazer ali para o meu PowerPoint novamente. Vou colar. Ó, veja que essa imagem aqui ela é maior. E como é que ela é maior? Vou voltar lá no Google. Ó, eu consigo ver aqui no cantinho, ó. Eu consigo ver o tamanho da imagem. Ela tem 1080 por 1080. Veja que eu consegui uma animação rápida e fácil para ilustrar a minha apresentação, só aqui através desses GIFs animados. Claro, a gente tem sempre que colocar aqui a questão dos direitos autorais dessas imagens. Então, se você for utilizar para algo comercial, tenha cuidado com isso. Mas se for para uma apresentação, né, mais interna, mais informal, eu não diria informal, mais interna, para um público onde não há um viés comercial, você pode utilizar. Então eu consigo aqui trabalhar, se eu quisesse trabalhar um slide aqui, esse rapazinho caminhando, já estaria aqui, ó, me ajudando bastante, ó, ele aqui, o Mario, caminhando. Veja aqui que do lado, quando eu insiro um GIF animado, ele tem aqui, ó, um pause. Eu posso pausar ou continuar a minha animação, tá certo? Então, dessa forma, você consegue encontrar boas imagens, bons GIFs animados para que você possa fazer aí a tua construção da tua apresentação. E claro, aqui a gente pode mexer, eu poderia cortar aqui, como numa imagem normal, ó. Aqui, ó, posso, dar um Ctrl Z aqui, ó, pegar aqui nesse ganchinho aqui, ó, diminuir um pouco aqui, achei que tá demais, ó. Pronto, eu consigo trazer aqui o meu coleguinha. É a mesma coisa aqui com o meu Mario. Também consigo cortar essa imagem, ó. Ele vai ficar estático aqui, ó. Tá? Mas uma coisa que vocês precisam saber é que vou botar até o Ctrl Shift F5. Não, pera, o Shift F5. Você veja que as animações elas não param. Esse é digamos assim, uma coisa boa e também uma coisa que você tem que se atentar no caso dos GIFs animados. Se você quiser que a animação continue eternamente, ele vai continuar. A animação num GIF, ele está sempre num loop, né? Ela sempre volta para o seu frame, que a gente chama, né? Para o seu quadro inicial a todo momento. Então você agora, mas eu quero que pare, né, a animação. Como é que eu vou fazer? Então eu vou te mostrar isso lá no nosso exemplo anterior. Vou voltar aqui, ó, que lá, exatamente lá, olha só, a animação ela começa e aí ela termina
e aí vem sim o título. Então como é que a gente consegue fazer isso? Utilizando os GIFs animados. Então vamos construir isso aqui dentro do PowerPoint também. Então eu já deixei aqui uma telinha, vou até tirar essa daqui também, não preciso disso aqui agora, tá bom? Você tá vendo aqui, ó, meu GIF tá aqui e ele tá rodando, tá? Tá rodando o tempo todo e tudo. Eu vou organizar ele aqui, ó, direitinho. No caso aqui, eu estiquei ele um pouquinho, tá? E joguei ele um pouquinho para cá. Vou até cortar aqui, ó, para que ele fique do tamanho que eu preciso da animação. Opa! Da animação. Ó, que eu vou cortar aqui, ó. E aqui. Pronto. Agora ele tá no ponto certinho que eu quero, ó. Ele vai e volta aqui o tempo todo. Mas, Wagner, como é que você vai fazer para parar essa animação? Tem um truquezinho aqui que eu vou te dizer. Na verdade, a animação ela não para. Ela continua acontecendo atrás. O que acontece é que eu coloco uma imagem estática na frente da animação, exatamente no ponto onde ela para. Tá? Então é esse que é o grande mote aqui. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui com o meu botão direito, tá bom? E vou, pode ser com o botão direito, pode ser com o Ctrl+C, eu vou copiar essa imagem e logo aqui eu vou colar, e aí tem que ser com o botão direito, eu vou colar como imagem. E veja que ele me deu o último ou o primeiro frame da animação, tá? Então ele me deu exatamente do mesmo tamanho que eu preciso, se eu encaixar aqui, só que eu tenho que sincronizar essa animação, essa aparição desse controle exatamente com o mesmo tempo que eu tenho aqui, tá? Então isso aqui você pode botar um cronômetro, pode olhar aqui meio que de olho quanto tempo que leva essa animação. Ó. A gente pode tentar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, mais ou menos uns 5 segundos, aí 4 segundos e meio, tá? Que ela vai levar aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar essa imagem aqui em cima e vou entrar aqui em animação e vou inserir aqui, ó, um aparecer. Só que esse aparecer vai ter um atraso, tá? No caso aqui, ele vai ter um atrasozinho aqui, vou colocar aqui de mais ou menos uns 75 segundos, tá? E aí é isso, eu vou colocar, e aí também vou colocar ele para aparecer após o anterior, tá? Para que ele seja automático. Então vamos ver se deu certo aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, opa. Vou clicar, não, ó. Com o anterior. Ah, é porque aqui ele tirou o nosso atraso, tá? Então vamos refazer aqui o nosso atraso, ó. Muito bem. Então vamos lá. 1, 2, 3, ó. Começou a animação. Tá muito rápido. Você viu que ele já cumpriu em cima. Então eu tenho que chegar um pouquinho mais. Vamos pegar só o tempo aqui, ó. Na verdade, exatamente são 3,75 o tempo, tá? Então eu vou ajustar aqui, ó. Você poderia ir pelos controles, mas eu vou colocar aqui, ó. Então 3,75 é o tempo em segundos, tá? Então 3,75 segundos exatamente. É isso que vai acontecer aqui na nossa animação, ó. Vai acontecer, vai subir, vai voltar e parou o controle. Legal. Mas e agora? Como é que a gente faz o resto desse slide? É muito simples. O que eu vou fazer aqui agora? Para ele não ficar esse fundo branco em contraste, você pode simplesmente colorir esse fundo aqui atrás, tá? Para isso você pode clicar com o botão direito, vir aqui em plano de fundo, tá? E aqui do meu lado direito aqui da tela, você vai ter aqui a nossa escolha de cores, né? Vamos dizer assim, né? A nossa paleta de cores que você pode. E para facilitar, eu vou pegar a cor exatamente do fundo, ó, com o conta-gotas, venho aqui, clico e pronto. Está integrada aqui o meu slide dentro da minha animação. Então, vamos dar aqui só para ver se deu certo, ó. Veio aqui a animação, parou e aqui está a minha animação estática. Se eu quisesse parar em outro ponto, tá, da animação, aí eu teria que ter um pouquinho mais complexo, né, a minha questão, porque eu teria que tentar parar num tempo exato. Vou até duplicar aqui, ó, para a gente tentar fazer isso aqui, tá? Eu vou tirar esse daqui da frente, ó, e vou deixar ele rodando aqui, ó.
tá? E para isso eu teria que meio que tentar tirar uma fotografia da hora do momento, porque quando eu faço o copiar, mesmo que eu tente parar aqui, ó, parei aqui no celular, pronto, tá? Mesmo que eu tente aqui copiar, ele não vai colar para mim exatamente aquela imagem, ele vai colar só o último frame ou o primeiro frame do GIF, tá? Ele tem essa limitação aqui no PowerPoint. Então, eu teria que tentar aqui, eu parei, ficou esse ícone na frente, né? Isso é ruim. Então, o ideal é que eu tente tentar... que eu tente tentar, ótimo. Que eu tente tirar uma fotografia da tela, né? Posso fazer aqui existe um comando no Windows, tá? E aí eu não sei no Mac, que você pode tentar fazer, que é o Ctrl Shift... o Windows, né, que é a tecla Windows Shift S, e você consegue printar a sua tela, tá? Então, vou tentar fazer isso aqui agora, só para a gente tentar colocar isso aqui para vocês, ó. Parou no momento que eu queria, deu uma travada aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na transmissão, mas eu venho aqui, vou copiar a imagem, copiei, pronto. Ela está aqui na minha área de transferência do Windows. Eu vou agora dar um Ctrl V, ele colou a imagem aqui. Veja que ele colou um pouco menor a imagem, tá? Então aqui eu vou tentar agora acertar aqui, ó, o máximo possível dessa imagem aqui dentro da minha animação, ó. Veja aqui, ó, que ele está rodando a animação. É porque eu acabei cortando um pouquinho menor. Tá, ó. Então, aqui quando a gente faz, ó, vamos ver aqui a hora que surgiu, ó, para a gente tentar encaixar o mais próximo possível aqui. Opa, não, tá muito pequeno. Mas eu acho que tá aqui, pronto. Chegou mais ou menos no lugar. E aí eu vou ter que mudar, né, aquele tempo da animação. No caso, como era 3,75 segundos, né? Dá um Ctrl Z aqui. Eu vou tentar colocar essa animação de aparecer. Vamos colocar aqui, sei lá, 3 segundos. Talvez seja o tempo necessário. Vamos colocar aqui após o anterior. E aí, 3 segundos aqui. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Nossa, quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Foi? Ó, quase deu. Ele é um pouquinho menor. Vamos colocar aqui. O problema também que eu acabei cortando aqui é que aparece o controle. Então é uma coisa que você pode também ajustar. Mas só para a gente fazer a tentativa de novo. Vou mostrar para vocês. Pronto. Ele encaixou ali, não ficou 100% perfeito, mas só para a gente ter a ideia de como que pode ser feito. Vamos voltar lá para o nosso slide. Tá? Vou excluir esse slide aqui. Vamos voltar aqui. E agora a gente tem que pôr o nosso título, né? Que eu vou copiar daqui, só para vocês entenderem. E como é que eu coloquei aqui ele aparecendo? Claro, eu incluí uma animação, também de esmaecer, para que ele apareça assim de forma mais leve, não tão brusca, assim, em cima da apresentação. E claro, após o anterior. Como é que eu sei isso aqui na configuração? Ó, ele dura 50 segundos, meio segundo, né? 0,5 segundos. E ele está aqui com um atrasozinho de meio segundo também. E aqui eu tô, ó, vou olhar aqui o meu painel de animação, aquela primeira animação que nós fizemos com a imagem aparecendo, ela colocou aqui, e logo em seguida o meu grupo, né, que tem aqui essa construção das fontes, nessas duas fontes que eu utilizei aqui para formar essa aparição. Vamos ver se funcionou? Acredito que sim, ó. Vamos lá, veio para cá, aqui e pronto. 5 modelos de controle para um celular. Eu já abri a apresentação, digamos assim, né? Se eu fosse vender aqui alguma ideia, de uma forma impactante, de uma forma diferente, com uma animação que chama atenção. E aí é sempre importante nesse caso. Você pode utilizar o GIF em qualquer parte da tua apresentação, mas aqui eu acabei ganhando o meu público porque eu já trouxe algo que, uau, o negócio está, né, se movimentando e tudo, poxa, interessante. Vamos falar um pouco aqui sobre essa questão dos joysticks, desses modelos, né, desses controles para celular. Então eu acabo trazendo a minha audiência aqui junto comigo. Esse foi o nosso programa de hoje, falando um pouquinho aqui sobre GIFs animados, tá? Você gostou do tema? Você acha que dá para incluir essa utilização aí também nas tuas apresentações? O que você acha? Qualquer coisa me deixa aí um comentário aqui embaixo.
dizendo, tem que falar um pouco mais sobre isso, tem que aprofundar um pouco mais sobre o tema, ou não, gostei, vou utilizar nas minhas apresentações, deixa aqui o seu comentário no canal do YouTube, também me manda aí, pode mandar um direct nas redes sociais, tiver alguma dúvida, pode me encaminhar também, e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para alguém que você acha que precisa também aprender um pouco mais sobre apresentações impactantes e criativas, tá certo? Para que ele possa crescer, para que você possa também divulgar aqui, me ajuda bastante também compartilhando esse vídeo, tá certo? Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por ter ficado comigo aqui até o final desse tutorial. A gente se vê, claro, no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grande abraço e fui!